Boa noite, meus amados. Quem vos fala é James, Cigano Igor. Com muita alegria, com muito prazer que um sonho nosso está se realizando hoje. Depois de muito tempo, conseguimos abrir nosso centro, reformá-los e estar levando a palavra de Jesus, né, a todos os lares, a todas as casas. Contarei brevemente um pouco sobre a minha vida, sobre o Espiritismo, como eu conheci, através de quem, e logo já iremos para a palestra. Não tomarei muito tempo de todos vós, e antes de começar, pedimos ao nosso Pai Celestial, pedimos ao nosso querido Mestre Jesus, pedimos à Mãe Santa Sara, pedimos à Mãe Maria, pedimos à Mãe Nossa Senhora de Fátima, pedimos a todos os orixás, todos os falangeiros, nossos anjos, guardiões e mentores, que eles possam nesse momento estar em todos os lugares, dentro de vossas casas, nos vossos trabalhos, levando muita luz, muita paz, muito amor e muita harmonia. Pedimos a todos os seres humanos que possam nesse momento ser tocados pelo amor divino do Pai e que em seus corações possam brotar a alegria, o amor e a compaixão. Abençoado seja todos nós, meus amados. Contarei brevemente, como eu disse, né, sobre como eu conheci o Espiritismo e a Umbanda. Meu nome é James, né, sou Cigano Igor, né, nasci numa família espírita, onde a minha querida avó, já desencarnada, Dona Marieta, era uma benzedeira de primeira, vamos dizer assim, naquela época, onde a cidade vinham procurar ela para todos os males, né? Espinhela caída, íngua, tudo assim, procurava minha avózinha. Eu fui aprendendo com ela, isso de pequeno. E minha avó tinha uma mediunidade maravilhosa. Quando começava a ficar um clima quente na família, você via que não era natural, ela ia ao quarto dela, chamava minha mãe, né, que é a filha dela, chamava o esposo dela, meu avô Francisco, e recebia aquele espírito, aquela entidade ali que estava obsediando a todos. E ali era doutrinado, onde após vários minutos ali dentro, ele caía em arrependimento, né, e era levado aos hospitais celestiais. Então era um trabalho maravilhoso que eu aprendi com a minha avó. E desde pequena, minha avó levava minha mãe ao centro, que tinha um centro, e ali já era o alicerce nosso, né? Após minha avózinha desencarnar, 3 meses após, eu era um dos netos mais preferido delas, o mais arteiro. Procurava ela direto, né? E aprontava a correr pro lado dela. Após ela desencarnar, 3 meses, ela falou comigo. Eu estava no quintal da minha casa, fazendo um galinheiro ali, eu acho, não me lembro, e ela conversou comigo, após 3 meses de desencarne dela. Aí eu fui, né, corri até minha mãe, contei essa maravilha, e a espiritualidade já vinha me acompanhando, me chamando a todo momento. A gente fica jovem, começa namoro, amigo, se distancia, né, da espiritualidade, mas graças a Deus encontrei aqui onde eu moro hoje, que isso foi em Parapã, moro em Rancharia, no Centro Espírita Kardecista aqui. Me desenvolvi a minha mediunidade, né, com a presidente da casa, devo muito favor a ela, né, são pessoas maravilhosas. Desenvolvi, e meu primeiro guia que veio falar comigo através de mim foi seu Caboclo da Mata. E na primeira sessão ele já me livrou do vício do cigarro. Disse que eu tinha que estar limpo para poder ajudar os outros. Depois veio os pretos velhos, os ciganos, e também tem um médico maravilhoso, Dr. Bueno. Só que não estava completo, não me sentia por completo. E minha esposa, em casa, com muita dor nas pernas, não conseguia andar. Eu lembro naquela época a gente tinha um evento para ir, ela não conseguia andar. E eu senti uma enorme alegria. Falei, bem, alguém quer conversar.
E a gente estava na sala onde eu recebi esse guia maravilhoso, o Caboclo da Mata, onde ele fez uma prece, onde ele fez um benzimento, e no outro dia minha esposa já estava andando normalmente. Então, é maravilhosa a espiritualidade, nossos irmãos. E logo após recebemos nosso mentor da casa, que é o seu cacique Pena Branca, onde ele nos deu a missão de abrir um centro, onde não existe o A, o B ou C, entre religiões que é melhor. A Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé, todos são no mesmo nível e no mesmo naipe. São entidades que vêm de acordo com a energia da casa. O africanismo, os índios, eles gostam de vir na simplicidade de vidas anteriores. O espiritismo, vem os médicos, os doutores, né? Vem as freiras, todos são espíritos maravilhosos. Eles vêm naquela reencarnação que eles se sentiram melhor, que eles foram mais úteis. Então, o doutor, o índio, o cigano, o médico, todos são irmãos. Existe, como eu gosto de dizer, o Caboclo da Mata nos deu um nome para dar a esse centro. Centro Espírita Casa Luz de Aruanda. Para quem não sabe o que é Aruanda, ela fica em volta, as matas que ficam em volta dos nossos lares, das cidades espirituais. Quem vive na Aruanda são os índios, os caboclos, os ciganos, os pretos velhos e tantos outros mais espíritos. De Aruanda se faz o medicamento, onde é levado nos nossos lares. Então, todo trabalha em conjunto. A Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé, somos irmãos, de diferentes modos. Um dedo não é igual ao outro. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje, explicando o porquê, né, do nome Aruanda, e contar um pouco, brevemente, no meu entendimento. É lógico que não somos os donos da razão, e nunca seremos. O que para mim pode ser um ponto de vista que é verdadeiro, talvez para você seja diferente. Eu estou errado, você está errado? Não, são pensamentos diferentes. E isso eu acho maravilhoso. Jamais deveremos ter a soberba de que a minha religião ou qualquer outra religião é melhor do que as outras. Isso já não é religião, isso já entra como fanatismo. E não somos assim. A verdadeira religião chama-se caridade. Jesus ensinou. Ela está dentro do coração de cada um. Voltando aqui, né? As entidades, Aruanda. É com imenso prazer, então, que iremos começar essa pequena palestra. Uma breve história, né, da minha vida, onde é interessante, minha esposa está aqui ao meu lado. Ela era católica fervorosa, e hoje é uma mãe de santo tremenda, maravilhosa. As entidades que ela recebe, a cigana Catarina, a mãezinha Ana, né, a índia Jacira. Então ela recebe entidades maravilhosas junto conosco. Tem uma freira dela que é maravilhosa. E assim, religião, ela é amor. Peço nesse momento que a nossa religião, que nós possamos ser luz àqueles que se encontram na escuridão, que possamos ser o remédio para aqueles que estão doentes, que possamos ser o braço amigo e forte àqueles que necessitam, que possamos seguir os ensinamentos que nosso querido Mestre Jesus nos ensinou, que nossos queridos orixás nos ensinam. A simplicidade de você ler um preto velho, uma preta velha, falando, orientando, é qualquer coisa de mais que maravilhoso, pois eles preferiram vir da forma que mais foram judiados aqui na Terra, na época da escravidão, em navios, né, vindos da África. Quantos não desencarnaram? Nas casas grandes,
tomando chibatada, os nossos povos indígenas, sendo escravizados, sendo torturados. E eles voltam agora nessa simplicidade, eles preferem vir nesta vida que eles tiveram de simplicidade, de amor, na mais pura bondade. Então é isso que eu tenho para dizer. Os espíritos são maravilhosos. São anjos de luz, mensageiros de Deus, que estão a todo momento ao nosso lado. Outras horas a gente consegue nos sentir, outras horas não. Mas tudo depende da sintonia que eu e você estamos. Essa sintonia, ela tem que estar em perfeição com a espiritualidade. Se estamos com pensamentos bons e puros, estamos em sintonias boas com os nossos mentores, com nossos protetores. Se estamos nervosos, deprimidos, com ódio, não estamos dando entrada aos bons espíritos. Estamos criando sentimentos diferentes. É como aquela história dos dois lobos que vivem no coração. Qual lobo vai ganhar? O lobo do amor? O lobo da ira? O que você alimentar mais, esse vai ganhar. Então pensamos nisso. Tem um trecho de um livro muito lindo de Francisco Cândido Xavier, Cartas do Coração. Esse livro chama-se Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo ao pôr luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus, em si mesmo, são os mais desditosos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te a aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Maravilhoso. Primeira lição hoje dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselho todos a terem em casa, independente de ser bandista, independente de ser do candomblé, independente de ser católico, de ser evangélico. É maravilhoso esse livro, são instruções, lindas instruções. Capítulo 1, pequeno trecho que eu vou ler. Jesus disse: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até a única jota e o único ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus não veio destruir a lei. Ele quer dizer que a lei de Deus, ele veio cumpri-la. Quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-lo ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que lhes constitui a base de sua doutrina. Quando as leis de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e falsas interpretações. E não podias fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a como si mesmo. E dizendo, esta aí é a lei dos profetas. Esta é a lei, deveria ser a lei de todas as religiões. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Se tivéssemos esse coração, essas leis escritas nele,
não haveria guerra, não haveria desunião, porque você ama seu próximo. Mas estamos evoluindo e tenho fé que iremos aprender ainda. Pararei aqui, depois eu continuarei mais para frente. Sobre africanismo e o espiritismo, um breve texto para não me alongar muito, pois eu sei que agora também é hora de janta, muitos chegaram do serviço, estão cansados, é mais um bate-papo. Estou muito feliz, né, por estar com vocês aqui, ó. Renata, Walter, Marta, Rose Diniz, minha grande amiga, a todos vocês um beijo no coração. Depois eu vou dar olhando todos. Então a gente vem aqui, ó, africanismo e espiritismo, né? A gente sabemos que o Brasil é o berço que abrigou os pensamentos e entendimentos de povos das mais diversas origens e culturas. Os europeus, os indígenas e os de origem africana. Junto de cada um deles também sempre havia manifestações religiosas. Toda cultura, né, tem a sua manifestação religiosa. Toda cultura. Inclusive os índios, por que não? Eles cultivavam Deus Sol, Deus Lua, eles tinham seus deuses, né? Deus Tupã. Então, continuamos aqui. Eles interagem até hoje no contexto do país, que se segue de família a família, né? Chama-se tradições também. Por motivos, às vezes até ingênuos, outras vezes não. Da proibição de Moisés, né? Que eu não cheguei a citar lá atrás, mas aquele povo duro daquela época, ele teve que colocar leis, né? naquele povo, que era um povo coração muito duro. Pra você ter noção, o povo daquela época viu brotar maná da terra, água da rocha, e mesmo assim duvidava de Deus. Viviam brigando, viviam cobiçando a mulher do próximo, então ele teve que fazer aquelas leis. Que depois Jesus Cristo, quando veio à terra, até então existia, né, os sacrifícios, que da minha forma de vida, da minha forma de pensar, que eu aprendi, a gente não devemos sacrificar nenhum ser vivo. Depois que Jesus veio como Cordeiro vivo, ele veio para ser sacrificado por mim, por você e por todos nós. Então, Jesus Cristo veio ensinar as leis de Deus. Até então, Moisés fez uma lei para os homens daquela época, que eram muito duros, muito teimosos, né? Vamos dizer assim. Mas prosseguindo. O fato é que hoje essa cultura riquíssima ainda hoje confunde manifestações tipicamente africanas, indígenas, com denominações de espiritismo, por terem alguns seu necessário estudo que deve proceder à palavra, o espiritismo. O espiritismo significa tudo relativo ao espírito, logo a mediunidade, né? A doutrina espírita codificada por Allan Kardec na França, no século XIX, que criou então o neologismo para defini-la, né? A diferenciação entre a segregação, infelizmente, soa igualmente para alguns corações mais endurecidos. O fato de que queremos estudar e saber de origens e diferença das crenças que utilizam a mediunidade. Não quer dizer que tenhamos em relação a elas críticas ou condenações. É isso que eu disse no começo. Jamais devemos criticar ou condenar algo que, no nosso ponto de vista, talvez não seja correto, mas do irmão é. Ele tem aquele costume, ele aprendeu aquelas leis. Então devemos respeitá-lo, jamais criticar. Como hoje vimos, infelizmente, temos muitos no Brasil, vimos pelo celular, pessoas que acham que estão levando a palavra de Deus, criticando irmãos, por terem opções sexuais diferentes, por terem religiões diferentes. Quantos terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro, em grandes cidades, estão sendo destruídas por chefes de facções que estão em presídios, que dão a ordem, porque se mudam de religião, se convertem. Mas muito também lá dentro são umbandistas, são candomblecistas, são católicos. Devemos respeitar o próximo, devemos respeitar a opinião do próximo. Respeitar eu, como umbandista e espírita, respeitar o católico, a quem eu tenho muito carinho e amor. Tenho minha fé em Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita, São Jorge, que é algum. Tenho amigos evangélicos que respeitam a minha opinião e eu respeito a opinião deles,
Acho coisa mais linda o hino de uma igreja evangélica. As músicas são maravilhosas. Então, respeita o teu irmão, o teu próximo. Ele também tem que respeitar você. Tem que ser recíproco, né? Vamos respeitar uns aos outros. Continuando aqui, né? As diferenças de crença, criatura e humildade. Não quer dizer que tenhamos relação a ela crítica ou condenações. Não. O diferenciar é conhecer, segregar e ignorar. A importância da segregação, do preconceito, é infinitamente pior porque não se fundamenta em desconhecimento intelectual, mas moral, na lei do amor que deve reger os homens de boa vontade, em todo o universo, respeitar as necessidades de cada um, suas buscas, as soluções, que todas as escolas religiosas levam aos corações, todas, é isso que a gente está falando, todas as religiões. Dessa forma, é um sinal de inteligência e não de fraqueza doutrinária. Sob o aspecto de estarmos aqui hoje, conhecermos para respeitarmos e nos auxiliarmos sempre em busca de Deus e de nossa compreensão íntima, verificando o porquê e contribuindo para o esclarecimento das origens formadas até hoje, o cenário religioso brasileiro, tão belo e promissor. Somos um povo que, apesar de todas as dificuldades, a gente temos, eu falo que o brasileiro ele não perde o amigo, mas perde a piada. O brasileiro é um povo alegre, um povo contente. O brasileiro é um dos povos que mais fé tem, mas devemos controlar essa fé nossa também. Que seja uma fé sadia, uma fé que você sinta ela sair do seu íntimo e tocar o seu companheiro. A fé, a caridade é a coisa mais bela. Começo desse ano, não estava muito bem, de saúde. Chamei minha esposa, minha filha, fui para Praia Grande, tirar um momento de descanso, né, repor minha saúde, pois, infelizmente, passei por situações aqui, né, adversidades, que não vem ao caso. Sabe qual foi minha cura lá? Ajudar os moradores de rua. Foi um bem tão grande que hoje a gente conversa com a minha esposa, a gente ora, o relógio, falou, essa hora eles estavam lá esperando a gente levar marmita. Essa é a verdadeira religião. Não bato de frente com pessoas que vêm dizer que a A, B ou C é melhor que a sua. Não, não é. A verdadeira religião está dentro do seu coração. É o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer, o jeito que você conversa com o seu próximo, aquele momentinho que você tira para orar para o seu irmão, o bom dia que você dá de manhã àquela pessoa que vai ver dormiu à noite, brigou com o marido, o filho está aprontando, está em desespero, mas recebeu um bom dia, um sorriso. Não vou dizer um abraço hoje por causa da pandemia, mas sim. Essa é a lei de Deus, amar uns aos outros. Eu não pedi muito, gente. Mas vamos voltar à pergunta, né? Aqui eu elaborei umas perguntinhas e mesmo colocando a resposta, tá? Como podemos definir o que seja, né, africanismo, né? E qual a sua relação com o espiritismo, né? Eu coloquei um pouco aqui, pessoal, sendo assim, ó, sendo rigoroso, né? O candomblé seria a manifestação mais pura do africanismo, já que nasceu e se formou dentro das comunidades africanas. Teriam várias manifestações diferentes de candomblés. Mas, para o nosso entender, o africanismo seria não só a fundamentação africana pura, mas também as suas influências nas culturas e nas religiões em que estabeleceu a base fundamental. Podemos citar, por exemplo, a nossa Umbanda, né? Originalmente ela é chamada de Tupi brasileira, influenciada diretamente pelos africanos escravos. Há algumas semelhanças, né? Por exemplo, o uso da mediunidade, o passes, a água fluidificada. Depois eu vou pedir para vocês que coloquem um copo para a gente, a oração final, pedir a fluidificação desses copos, né? Que os nossos guias, né? Os mentores, os vossos guias estarão utilizando aí, colocando o remédio, o bálsamo consolador para curar as dores do corpo, da alma, da mente. Então, citando aqui que há, né, a água frutificada, mesmo de formas diferentes, sob diferentes enfoques e estudos.
A crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na lei de causa e efeito. Isso, a Umbanda, o Espiritismo, o Kardecismo, o Candomblé, baseado nessas leis. A mortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito. A gente sabemos que nesta vida, todos que passaram por nós, né, estão na nossa vida, um dia partirão, como nós partiremos. A gente como espírita, a gente como umbandista, a gente sabemos que estamos emprestados nesse corpo aqui. Esse corpo ele vai se deteriorar, mas a alma é eterna. Estamos aqui evoluindo a cada encarnação. Quando a gente perdemos um ente querido, que é o finado pai Joaquim, chorei muito, com certeza, como todo choraria. Mas após os 4 anos, né, meu bem? Os 4 anos, eu estava numa sessão, meu pai veio e conversou. Então sabemos que a morte, ela, na verdade, não existe. A gente voltaremos ao nosso verdadeiro lar. E olha que belo, a gente podemos estar em contato com eles. Se não está escutando, você sente aquela sensação gostosa no ouvido, como se fosse um abraço, aquele coração alegre, apertado, bate a lembrança. São nossos entes queridos que partiram, tiveram a permissão de vir nos ver. É lindo, gente. Existem vários filmes espíritas maravilhosos, As Mães de Francisco. Existe o Divaldo Franco, Mensageiros da Luz. Quem não assistiu, assista. É lindo, é maravilhoso. Divaldo Franco, grande médium, hoje vivo no Brasil, né? Grande médium. Sabe qual foi o primeiro espírito que o Divaldo Franco viu? Quem que era o primeiro espírito dele? Um índio. Assiste o filme. Eu vou contar mais pra frente aqui. Eu não vou mais ser breve não, tá? Vamos continuar aqui. Algumas pessoas afirmam que o Espiritismo é um degrau acima das religiões afro-brasileiras. Uma evolução em relação a elas. Será que é? É como eu já disse antes, não existe a religião melhor A, B ou C. Aquela que te faz bem, te faz o ser humano melhor, essa religião ela é boa para você. Compreende? Cada pessoa afiniza-se por diversas razões a uma determinada forma de buscar Deus. O Espiritismo não é uma evolução da religião ou pensamento algum, é uma doutrina codificada por orientação dos espíritos superiores, né, por Allan Kardec. Por isso, assim, não faz sentido a gente falar que religião A, B ou C, ou a católica é melhor, ou a evangélica é melhor, ou a Umbanda, ou o Candomblé. Não, como eu disse antes, a religião boa, a melhor, é aquela que te faz um ser humano melhor. Que ela te coloca em presença com Jesus, com Deus, a todo momento. Tá? Então, qualquer religião, dessa forma, entendemos que a manifestação afro-brasileira cumpre o seu papel na orientação de pessoas que buscam, na medida em que essas pessoas sintam afinidade ou vontade pelo espírito ou por qualquer outra filosofia ou religião. As buscarão naturalmente, poderão dizer que alguns aspectos é natural, que todas as filosofias mundiais se encontrem. Entre eles é a desmaterialização de crenças, temos que ter isso daí, passando no âmbito material, de rituais, símbolos, enfim, tudo mais isso daí, né? Então, a religião, como eu disse, a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Tá bom? Continuemos aqui. Esse aqui eu posso falar por mim, tá? É uma pergunta que eu fiz por mim. Eu nasci numa casa espírita, como eu contei antes, né? E... como eu posso dizer? Um centro espírita, meu primeiro guia foi seu Caboclo da Mata. Depois recebi em sessões de desobsessão, né? Desobsessão, recebi uns irmãos, né? Sendo doutrinado pela presidente, a Marlene. O meu beijo para você, Marlene, meu e da minha esposa. Aprendi muito ali. Mas a Umbanda estava me chamando. Hoje recebo o nosso médico, o Dr. Francisco Bueno, minha esposa recebe a freira, né? Já tive a honra e o privilégio de receber o Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? Mas ele foi num centro desse tamanhozinho? Humildade, o espírito não tem ego. O espírito é bondade.
um centro desse tamanhozinho para um centro gigante. Ele vem, não existe, tá? Que só em casas grandes vai se aparecer. Ele vem naquele mais simples, naquele que está fazendo o trabalho com amor e devoção ao próximo. É por isso que eu amo a Umbanda. Amo o Espiritismo, gosto do Candomblé, gosto da religião católica, gosto da religião evangélica. Não podemos ter inimigos em religiões, temos que ter amigos. Temos um Pai só, Deus é um. Para nós, a gente vemos Deus, vemos Jesus como está ali em cima no quadro, eu vejo como Oxalá. Para o japonês ele vê como Buda. Eu coloquei essa semana a imagem de Jesus Cristo, né? Se fosse por um estudo feito, seria de um jeito Jesus Cristo, né? Tem umas pessoas que falam, mas eu prefiro ele com o olho clarinho e tal. Aí eu até comentei, né, que entre um colega meu conversando comigo, mas Jesus Cristo não era assim. Eu falei, olha, se Jesus Cristo fosse loirinho, o olho azul, ele foi nascido lá no Egito, naquelas terras lá, em Jerusalém, loirinho, ia ter alguma coisa na Bíblia falando que ele era estrangeiro. Então não há nada falando nisso. Então Jesus era igual o povo daquela época, daquela região. Se Jesus nascesse no Japão, ele ia ser um japonesinho. Se fosse na África, ia ser um africano. Então, Jesus a gente vê de várias maneiras. Jesus é o pássaro no céu. Jesus é a estrela da noite. Jesus é aquela criança sorrindo. Então Jesus tem várias maneiras, né? Várias formas. Isso depende do jeito que a gente vê. Tá bom? Voltarei aqui para não ficar mais longo, tá? A experiência, né, que eu coloquei, né, da realidade espiritual fazem, mas eu senti na Umbanda a minha casa. Né? Mas fazemos os preceitos, lemos o Evangelho. Lemos o livro do Espiritismo, Gênesis, são livros maravilhosos, filmes espíritas são maravilhosos. Conhecimento, quanto mais a gente puder conhecer, a gente se enriquece. Então, amo todas as religiões, tá? Continuemos aqui. Nos centros espíritas, ou nos centros de Umbanda, não é só possível as manifestações de entidades supostamente ligadas a culto africanos, como têm sido elas muito comuns e por vezes profundamente esclarecedoras e bondosas. Aí tem um caso aqui, num caso mais geral, no fato de um espírito ser espírita ou umbandista ou católico. Não quer dizer que ele fique enclausurado nas paredes de suas casas de crença. É que eu disse aqui, se o espírito é um espírito católico, ele vai ficar só dentro da igreja católica. Se é um espírito umbandista, ele só vai vir na Umbanda. Né? Se é o espírito, vamos supor, espírito kardecista, ele vai ficar só no Kardec, lá, só no centro espírita kardecista. Não. Onde ele tem afinidade. E aqui, antes de acreditarem em uma determinada filosofia, eles são criaturas do bem. E por isso, onde Deus deles necessite, os enviará. Tarefa que cumprirão de todo o coração. Tem um caso no livro Loucura e Obsessão, psicografada pelo Divaldo Franco e escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e que Dr. Bezerra de Menezes, médico maravilhoso, auxilia na condução dos trabalhos num centro afro-brasileiro. Da mesma forma, espíritos ligados a outras filosofias também trabalharam nos centros espíritas, quando assim da vontade de Deus. O fato de os espíritos ligados à crença afro-brasileiras, por exemplo, os preto velhos, caboclos, crianças, os exus, se apresentarem com esta forma, tem basicamente duas explicações. Eles estão psicamente ligados em sua última encarnação, de maneira que sua mente se remete aos seus costumes e tendências incessantemente. Ou segunda opção, eles se apresentam dessa forma porque desejam. E essa é a opção que eu mais concordo, que eles desejam, ou por uma finalidade útil. Temos um exemplo também no livro citado de Divaldo Franco, né, que uma orientadora espiritual assumia a forma de uma preta velha. Isso no centro kardecista. Podem, por que não podem? Como eu te falei, não existe, a gente, no começo, para quem não pegou, existe as cidades celestiais, né, os nossos lares, e em volta existe a Aruanda.
onde ficam os índios, os caboclos, os ciganos, os pretos velhos e outros espíritos. Trabalham em conjunto. Os medicamentos que são levados às cidades celestiais são feitos das ervas dessas matas de Aruanda. Quando que você tem que ir num umbral mais profundo, buscar algum espírito que está ali, que precisa ser resgatado, ou um obsessor que se escondeu ali, são os índios que vão, são os ciganos. Eles vão a cavalo ainda. Temos fatos, já presenciei a história deles. Trabalham em conjunto. Os Exus e Pombagiras tomam conta dos umbrais para que não fujam todos. São espíritos maravilhosos. A gente tem que aprender. Tem um vídeo, quem puder procurar no YouTube, do padre no terreiro de Umbanda. O padre vai no terreiro de Umbanda, no dia de saudar Exu, precisa ver que lindo, que sabedoria desse padre, que humildade desse padre. Quando ele brinca, quando toca o sino da igrejinha, faz Belém bem bom, né? Seu tranca-ruas, daí ele fala que só que nunca me chamaram para festa de tranca-ruas. Assista esse vídeo, maravilhoso. Então, voltando aqui, né? Após terminar essa recuperação de Preta Vera, a mediúnica se tomada a sua forma natural. Temos a experiência pessoal, né, de amigos também, que eu, no centro espírita, recebi nos caboclos, nos pretos velhos, nos ciganos, isso no centro kardecista. Aqui, no meu centro de Umbanda, eu recebo o meu médico, já recebi o Dr. Bezerra de Menezes, já recebemos outros doutores que vêm aqui trazer uma palavra maravilhosa. Somos irmãos. Trabalham juntos, trabalham na mesma seara. Trabalhadores de Cristo. Então não há diferenças, né? Sim, cada um tem seu modo. A gente, como umbandista, como candomblé, acendemos vela, temos a nossa fé neste momento. Temos nossos trabalhos. Outros não fazem. Mas isso é fé de cada um. Estou certo? Estou errado? Cada um tem seu modo de pensar, tem sua fé. Devemos respeitá-las. Cadê aqui? Daqui também. Eu acho que é a última perguntinha aqui para não ficar mais longo, tá bom? É penúltimo. Entendendo o comunismo com aproximação para as afinidades, não poderíamos afirmar que seria de grande valia tanto para o espiritismo como para as religiões afro-brasileiras uma aproximação ecumênica entre elas? Entendemos que as aproximações entre as crenças afro-brasileiras e o espiritismo se dão em afinidades doutrinárias, mas sim com relação a qualquer outra filosofia que tenha por objetivo o encontro consigo mesmo, com Deus em fraternidade. Se entendermos por ecumenismo a aproximação pela fraternidade ou afinidade pelo bem maior, certamente esse objetivo final de toda busca sincera pela verdade e deve ser buscado incessantemente. Por isso, pode ser feito com entendimento, respeito e humildade a todas as religiões. Estamos falando aqui das religiões mediúnicas, né? A Umbanda, o kardecismo e o candomblé. Ouvindo e fazendo aos outros o que gostariam que nos fizesse. É isso que a gente tem que fazer. Tem que ter respeito, fazer aos outros da mesma forma que gostariam que fizesse a nós. Quando eu trabalhei de enfermeiro, eu atendi os outros da mesma forma que eu gostaria de ser atendido. Então, acho que a gente tem que ser assim. Quando eu trabalhei de guarda municipal, atendi os outros da mesma forma que eu gostaria de ser atendido. A pessoa não me chamava por acaso, mas estava precisando. Então, acho que a gente tem que ser assim. Tratar os outros com mais respeito, com amor. Né? Não vimos quase isso, mas vi um vídeo de um senhor que parou um caminhão, atravessou um cego numa rua tremenda. Gesto maravilhoso desse homem. Perdeu o quê? Não perdeu, ele ganhou, mas 15 minutinhos de atraso, talvez para fazer uma entrega. Ou ganhou um livramento. Ele parou ali para não acontecer coisa pior lá na frente. Fazer caridade, né? Continuando aqui, tá? Às vezes eu gostaria que fizesse. Lembrando, Jesus, olha que bonita essa parte, Jesus disse, ó, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Tá? Meus discípulos, quem que é? Todas as religiões, tá? Os representantes, por muito se amarem. Não disse ele, por ser espíritas, ou por usar uma cruz, ou por ser de uma religião evangélica. Não disse nada disso, não citou religião. Reconhecidos por muito se amarem.
foi bastante claro, né? Não temos a pretensão de sermos mais claros. O mérito, honra e glória somente a Ele. Ouvimos falar que a Umbanda surgiu de uma dissidência do Espiritismo. Eu já ouvi essa história também anteriormente, né? Diz que, não contente, resolveram abrir a Umbanda. Não é verdade isso, tá? Isso não é verdade. Isso daí é conversa, vamos dizer assim, tá? A palavra Umbanda, do vocabulário sagrado da língua aberrenga, nome diferente, abainhenga, que era falado pelos integrantes do tronco tupi. Diferentemente do que alguns acreditam, esse termo não foi trazido da África pelos escravos. Segundo ainda a mesma fonte, que é o site www.umbanda.org, quem quiser procurar lá, temos que a história do movimento bandista é anterior à marca que fala o amigo. O movimento bandista é um movimento filo-religioso surgido no final do século XIX no Brasil, quando entidades espirituais integrantes da confraria dos espíritos ancestrais passaram a se manifestar-se pela mediunidade e rituais culto praticados por africanos e indígenas, miscigenados com elementos de catolicismo introduzido pela raça branca. O aparecimento dessas entidades veio configurar as bases do movimento umbandista, que recebeu uma primeira organização ritualística a partir de 1908, com o médium Zelo Fernandinho de Moraes, tornando o nome inicial da Balaanda. O nome não era Umbanda antigamente, o nome inicial era Alabanda, e depois de Umbanda. O médium citado, que é o Zélio Fernandinho de Moraes, perdão, deixa eu me perder aqui. Tá, vou voltar aqui, tá. Ele tornou o nome dele da Alanda, Umbanda, tá. O médium citado pelo site era então o Zélio, ele era da Federação Espírita e morava em Niterói, no Rio de Janeiro, tá? Alguns consideravam que a origem Umbanda tenha sido aí, mas enganam-se, porque o papel do médium, então frequentador do espiritismo, foi de organizar os rituais umbandistas e não inventá-los, ou mesmo misceneá-los. Esse sincretismo foi feito naturalmente pelo encontro das culturas indígenas, negras e católicas no território brasileiro, bem antes de 1908. Vemos, portanto, que o espírita teve um papel importante dentro da organização da Umbanda, há 100 anos atrás, mas isso não significa absolutamente que a Umbanda seja um tipo de descendência espírita. Então não é a Umbanda. A Umbanda já vem dos cultos dos africanos e dos índios, né? Quanto a gente já viu em filmes, né, os índios afastando os maus espíritos, fazendo trabalhos de cura, recebendo os mentores deles. Então, a mediunidade, o espiritismo já vem desde os começos dos séculos. Existem passagens bíblicas bem claras que falam sobre o espiritismo. Numa outra oportunidade, a gente vamos estar aqui falando sobre elas, que é mais entendimento, né? Voltando a falar da Umbanda, e já para terminando também. Umbanda, ela é amor, ela é carinho, ela é caridade, ela é entrega a todos que necessitam. E nesse momento, que nós, como falei no começo, possamos ser luz àqueles que se encontram na escuridão, que possamos ser, né, o remédio àqueles que se encontram doentes, possamos ser o conforto, né, àqueles que estão em angústias, que possamos ser um ombro amigo àqueles que estão em desilusões, que possamos ser luz a todos que nos cercam. Estamos passando por um momento de turbulência pelo mundo, onde vários povos, né, perderam seus entes queridos, seus moradores, devido a essa pandemia que atacou a Terra, né? Uns dizem que era necessário. Não sabemos, né? Ouvimos de mentores, de guias, que era necessário esses reencarnes, né? Mas nós, como seres humanos,
e principalmente aqueles que sofreram a dor da perda, não pensa nisso, né? Mas oremos a essas pessoas, essas almas que foram resgatadas, que voltaram aos seus lares, que possam ser cuidadas, né, nos hospitais celestiais, que possam receber as energias fluidificantes. Eu tenho certeza que logo serão trabalhadores também, ajudando aqueles que necessitam. Hoje veio essa pandemia, mas antes da pandemia estávamos numa iminente Terceira Guerra Mundial, onde a humanidade ia se dissipar. Os povos mais fortes, né, deste mundo, todos têm a bomba atômica e basta um soltar para que se exploda tudo. Talvez essa doença que veio para que o ser humano foque mais em Deus, foque mais nos irmãos, pois eu tenho certeza que todos nós estamos a pensar mais, estamos a orar mais, temos o sentimento de que o futuro está incerto, mas já vimos também, através que hoje temos as redes, né, que a vacina já está pronta, né? Vamos ser discípulos de Jesus. Peço que coloquem um copo e conversaremos com Deus. Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, Pai, Tu que sofrestes na cruz todas as dores do mundo, peço nesse momento, meu Pai, que olhe por todos que estão em aflição, que envie Teus santos anjos, Teus santos espíritos, a todos os lugares onde as pessoas se encontram em sofrimentos, que envie aos hospitais, aos leitos onde as pessoas estão se restabelecendo de sua saúde, que possam ser aliviadas as UTIs, que possam levar a cura, que possam levar o conforto. Pai, que Teus santos espíritos visitem os orfanatos, visitem os asilos, visitem os presídios, olhe por aqueles que estão debaixo da ponte, dormindo ao relento. Que Teu amor, ó Pai, possa confortar todos os corações. Peço, meu Pai, que Teus Espíritos possam visitar a cada irmão que está escutando essa mensagem, que possa fluidificar essa água, trazendo um santo remédio para a cura do corpo, da mente e da alma. Peço também a nossa Mãe Santa Sara, pedimos a Nossa Senhora de Fátima, pedimos a Nossa Senhora Aparecida, peço aos meus amados orixás, peço ao Oxalá, peço ao Oxóssi, peço ao Ogum, peço ao Xangô, ao Balauê, peço a Iemanjá, Yansan, Nanã, Oxum, Exu, Oxumaré. Peço a todos os falangeiros, aos índios, índias, guerreiros e guerreiras, aos pajés, aos feiticeiros, aos curandeiros. Peço aos irmãos, aos pretos e pretas velhas, as almas benditas e sabidas, adoramos as almas. Peço ao povo cigano, Opchá, povo de alegria, povo de força. Peço ao povo boiadeiro, povo marinheiro, povo calungueiro. Peço ao povo das matas, ao povo das águas. Peço aos médicos, aos doutores, aos enfermeiros. Peço a toda a equipe espiritual que possa visitar a cada lar nesse momento, levando o bálsamo consolador, levando a cura para todos os males do corpo, da alma e da mente. Que tudo se refaça, ó Pai. Abençoado seja Teu santo nome, Pai querido e amado. Abençoado seja todos vós, meus irmãos. Fiquem na paz todos vós. Opechá, até semana que vem, se Deus permitir.
Pai Oxalá. E um beijo no coração de todos. Obrigado, Cleonice, Simone. Obrigado, Gabriel, meu querido irmão. Obrigado pela força lá em Praia Grande, viu? Obrigado a todos nós, viu? Beijo a todos. Que Santa Sara ilumine a todos nós. Que o povo cigano traga alegria em vossas vidas. Né? Que Oxalá ilumine e abençoe a todos. Fique na paz, meus queridos. Beijo. Até semana que vem, se Deus quiser.